Olá, estamos voltando ao nosso seminário acompanhando Lacan e, como de costume, estou mandando esse vídeo para que aquele que não pôde comparecer ao nosso encontro possa acompanhar de alguma forma o nosso estudo. Então, esse ano é o terceiro ano do nosso seminário e o terceiro ano do seminário de Lacan, que compõe esse livro chamado As Psicoses, que é o livro que a gente vai estudar durante o ano todo. Assim como no seminário 1 e 2, esse também foi proferido no Hospital Sainte-Anne, em Paris, 1955-1956, em que o ponto focal adotado por Lacan é trabalhar a respeito da clínica das psicoses, coisa que Freud não fez. Se fez, fez muito pouco. Freud se interessava muito mais sobre a paranoia do que sobre a esquizofrenia. Então, o trabalho que nós temos de Freud é sobre a paranoia. Freud não falou da esquizofrenia, que ele preferia chamar de parafrenia. Freud entendia as psicoses compostas por paranoia ou esquizofrenia. Trabalhou a paranoia. As psicoses, para quem não sabe, é aquilo que no senso comum a gente chama de loucura. É esse tipo de sofrimento marcado pela perda da realidade, pela predominância de delírios e alucinações, por uma perda importante, muitas vezes, da capacidade cognitiva. É um tipo de sofrimento que produz maiores benefícios à qualidade de vida do paciente. Historicamente, conforme as pesquisas de Lacan, pouco se fez a respeito do entendimento das psicoses antes de Freud. O que a gente vai encontrar é uma catalogação de sinais, de sintomas, de fenômenos, descrição de fenômenos. Mas depois de Freud se pôde entender a psicose de outra forma. Porque Freud, assim como o psicanalista, vai se entender, vai se voltar ao estudo e ao entendimento da ordem simbólica. Então, o psicanalista vai trabalhar com a ordem simbólica, desde Freud, e não com os fenômenos. E Freud introduziu uma novidade a respeito do estudo da psicose, porque ele tomou como paciente um livro. Freud pegou na mão o livro do presidente Daniel Paul Schreber, chamado Memórias de um Doente dos Nervos, e em cima desse livro extraiu os principais elementos para entender a paranoia. E aí Lacan já lança a pergunta a respeito do por que será que o inconsciente do psicótico aparece no real e não no simbólico mesmo, como acontece na neurose. Então, na neurose, esse elemento rechaçado, negado do inconsciente, ele retorna no próprio simbólico, só que de maneira transformada, disfarçada. E na psicose, esse elemento que é rechaçado, que é recusado, ele vai voltar para o sujeito vindo no real, vindo de fora, não como dele. E outra questão que Lacan chama a atenção é que o psicótico está inteiramente identificado com o seu eu, com o seu ego. E, portanto, o sujeito do inconsciente, ou essa conversa interna que todos nós temos, é sentida por ele como vinda do outro, não como parte integrante do seu mundo subjetivo. Por isso que Lacan fica perplexo, em se dar conta de que
Os psicanalistas do eu, né, ao trabalhar dessa forma, poderiam provocar, ou provocaram, muitos desencadeamentos de psicoses por trabalhar inteiramente no imaginário. É claro que esse tipo de tratamento pode deflagrar a psicose, mas é preciso que a estrutura para tal já esteja montada, porque, conforme ele, não fica louco quem quer. É preciso que algo já esteja aí predisposto à deflagração de uma psicose. O capítulo 2 tem como título A Significação do Delírio. A gente começa a ler ali que o delírio, a crise psicótica, ela se produz a partir de uma crise vital do paciente em relação ao trabalho, em relação aos laços conjugais, profissionais. Sempre diz de uma crise deflagrada a partir da intersubjetividade. Quer dizer, não há um disparador biológico nisso, né? E há algo comum em todos os delírios que ele vai chamar de fenômenos elementares, que nós vamos ver depois o que seriam. Bem? Mas de qualquer forma, na paranoia, algo muito comum é a entrada de uma hipersignificação do mundo para o paciente. O mundo começa a ganhar um excesso de sentido. O paciente começa a ver sentido em tudo, como se tudo estivesse dizendo algo para ele. E esse núcleo do delírio, carregado de sentido, é muito resistente à dialética. Tanto que ele propõe a metáfora de uma malha, de um chumbo na malha. Né? Algo que não desliza, algo que não se articula com os outros elementos. Então, o núcleo do delírio é irredutível, né, à simbolização. Volta ao tema do livro do presidente Schreber. Vamos contextualizar um pouco sobre esse livro, dizendo que o Schreber, né, esse jurista, tinha 51 anos quando assumiu um cargo importante na Corte de Apelação e também não estava conseguindo ter filhos, né? Estavam tentando ter filhos, ele e a sua esposa não estavam conseguindo, e começou a entrar num processo de exaustão mental e foi, né, para a clínica de saúde do Dr. Flechsig. Então toda a composição delirante do Schreber começa a partir dessa relação dele com o Dr. Flechsig. É muito interessante. Isso é publicado em 1903 e Freud se ocupa desse livro em 1909. O primeiro capítulo do livro do Schreber fala sobre uma teoria a respeito de Deus, da imortalidade, e se concentra muito nessa ideia que ele tinha de que os nervos divinos e os seus nervos dialogavam, né? Então Deus dialogava com ele através dessa relação de nervos. Os raios divinos tocavam nos nervos de Schreber de uma forma não benevolente, né? Então o Deus de Schreber, ele era um Deus que manipulava, era um Deus ardiloso, né? Que se enfurecia depois que era bom, né? Em relação a Schreber. Então isso é muito importante na leitura do texto para Freud, para Lacan também,
E outra coisa que Lacan destaca importante é a função do duplo nesse texto do Schreber, no Delírio do Schreber, e que a gente vai dar uma atenção especial no próximo capítulo. O duplo e o contato, a relação, a troca, a dialética entre os nervos de Deus, vindo de fora, as mensagens de Deus vindo de fora, e Schreber. Schreber não reconhecia, portanto, que essas mensagens, que esses raios, que essas falas vindo de fora, vindo de Deus, não reconheciam que era um processo mental dele, né? Eram palavras, frases, fazia parte do diálogo interior dele. Bom, então seguimos. E no capítulo 3, vamos encontrar o título O Outro, com O maiúsculo, e a psicose. Lacan inicia o capítulo dizendo que a vida do psicanalista não é cor-de-rosa, não é fácil, e que muitas vezes o analista pode ser comparado a uma lixeira. E entra logo na questão de Schreber de novo, nos dizendo que Schreber teve a sua crise psicótica deflagrada no momento em que ocupou uma posição de destaque, uma posição de chefia, uma posição de alteridade, e não tendo o significante paterno, ele surta. Quer dizer que para o psicótico ocupar esse lugar de destaque, esse lugar de diferença, costuma produzir uma injunção aonde o psicótico vai responder com o seu delírio. E o seu delírio vai ser construído nas imediações desse buraco aberto no simbólico. Então o delírio do psicótico vai se montar ao redor desse buraco com os significantes relacionados a esse buraco. E nesse delírio a gente vai encontrar as neologias, as novas formações de linguagem que o paranoico geralmente produz. Novas palavras, novas expressões, para dar conta desse real. Então esse delírio ao redor desse furo no simbólico não desliza. Ele não se associa a outras significações, ele fica preso ao redor desse furo. O que faz com que o delírio do psicótico não encontre novas articulações. Na lição 3, ele lança novamente a questão sobre o que é falar e marca com bastante segurança que falar é convocar o outro. Falar é fazer laço com o outro. Falar é se fazer reconhecer pelo outro. E quando a gente fala ao outro, ao nosso semelhante, a gente também se utiliza, a gente se endereça ao grande outro, a esse que dá sustentação à nossa posição de sujeito. Então, esse grande outro, esse pacto, esse lugar que sustenta a minha fala como tendo legitimidade, no psicótico não opera. Então, se no psicótico esse grande outro não opera, como terceiro, ele vai ficar problematizado nas relações especulares, nas relações imaginárias. E aqui aparecem as soluções que o paranoico utiliza, fazendo as inversões gramaticais que Freud propõe no caso dos delírios de ciúmes. Ao invés de dizer eu amo aquele homem,
Ele não suporta isso e ele diz: não sou eu que o amo, é a minha esposa. Então aqui nós temos o delírio de ciúmes. Ou ele pode dizer: não sou eu que o amo, é ele que me ama. Aqui a gente pode ter a erotomania. Ou não é ele que eu amo, é ela. Aqui a gente pode ter o amor platônico. Ou eu não o amo, eu o odeio. Portanto, no segundo tempo, ele me odeia. Aqui nós vamos ter delírio de perseguição. Então é interessante que Freud, através da análise dessas montagens das frases, ele consegue explicar para nós a dinâmica da paranoia. Quer dizer que para entender a paranoia, a gente precisa entender a relação do sujeito com o seu pequeno outro, com o seu grande outro e com o seu eu. Porque o paranoico, ele fica todo aderido, aprisionado no imaginário, a ponto de o simbólico não conseguir produzir alterações. Então o imaginário fica pregnante na relação do paranoico com o mundo. Esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar pelo menos o essencial.